Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Klein. Vim fazer um vídeo aqui completamente didático sobre essa nova expansão do Rumo ao Sonho Esmeralda. Passado aí uns 4, 5 dias de expansão, a gente já viu alguns decks aí que estão rodando, outros não, algumas classes estão jogando, outras não. Mas aqui eu venho fazer esse vídeo completamente voltado a recurso. Como a gente pode estar gerenciando nosso recurso. É mais voltado para as cartas que a gente pode estar criando ou não, ou que devem ser criadas ou não, para a gente estar aí economizando e não gastando nosso recurso à toa em cartas que pode ser que não vejam jogo futuramente. Então eu vou estar passando aqui para falar um pouco do conjunto. Começando aqui, o conjunto é composto por 145 cartas. Dessas 145 cartas, são 53 cartas comuns, 38 cartas raras, 27 cartas épicas e 27 cartas lendárias. Lembrando que cartas comum a gente pode ter duas cópias, assim como raras e épicas. Lendárias a gente só vai usar uma dentro de um deck. E dessa quantidade aí de 145 cartas, temos 33 cartas de comuns de classe, 33 cartas raras de classe, 22 cartas épicas de classe e 22 lendárias voltadas às classes. E neutras a gente tem o restante, que são 20 cartas comuns neutras, 5 cartas raras neutras e 5 cartas épicas neutras. Temos também 5 lendárias neutras. O que seria essas cartas neutras? São cartas que podem ir em qualquer classe. Então, qualquer deck pode conter essas lendárias dentro do deck. Agora eu vou falar sobre, mas afinal, quantos packs eu preciso abrir para conseguir a minha coleção completa. Isso informação matemática, claro. Abrindo mais ou menos 30 packs, você consegue pegar todas as cartas comuns. Abrindo mais ou menos 60 packs, a gente consegue pegar todas as cartas raras. E abrindo 235 packs, a gente consegue pegar todas as cartas épicas. E para lendárias, segundo informações matemáticas, a gente precisa estar abrindo pelo menos 390 packs. Claro que tem as exceções. Temos amigos aí dentro da comunidade que conseguiram todas as cartas lendárias apenas com 99 packs. Temos pessoas que conseguiram menos. E assim vai, que a gente sabe que vai muito da sorte nesse momento de conseguir as cartas ou não. Mas a informação aqui que eu acho que é bem relevante pra gente nesse vídeo é sobre cartas comuns e raras. Que aqui é uma informação que eu acredito que seja muito útil se você não tem pressa, que eu acho que é o grande ponto, pessoal que joga free to play, ou até mesmo quem encaixa, quem tá no jogo há algum tempo, é não ter paciência para conseguir os recursos necessários. E aqui a minha primeira dica é: não vamos fazer cartas comuns e talvez raras, porque a gente sabe que a quantidade de pack para conseguir essas cartas é um número relativamente baixo. Então a gente não precisa acho que a gente não precisa estar queimando recurso de estar podendo fazer cartas épicas e lendárias. Então minha primeira dica nesse momento é fazer apenas cartas épicas e lendárias e deixar para conquistar essas cartas comuns e raras dentro do pack. Claro que vai ter as exceções, mas eu acho que um bom gerenciamento de recurso, você tem que manter um plano. E eu acredito que esse plano seja eficiente. Claro que a gente também quer usufruir um pouco do jogo, então claro que não vai ser um pecado você criar uma carta rara, uma outra carta rara ali que está faltando no deck. Mas eu acredito que para ter um bom gerenciamento de recursos, a gente começa criando certas regras bem básicas. Então eu vou começar falando sobre a Issera. Issera foi uma carta que a gente conquistou ela de graça, né? Só de da gente estar jogando. Foi por logar no jogo a gente conquistou ela. Hoje eu acredito que a gente conquiste ela para uma pessoa que está começando, abrindo um pack da nova expansão. Que geralmente as cartas
que são dadas de graça, geralmente a gente conquista ela abrindo o pack. Outra carta que vai ser totalmente de graça é o Naralex, que a gente consegue na trilha de recompensas no nível 20. E agora, falando sobre crafting, onde a gente pode gastar nosso recurso assim, sem medo de ser feliz, a primeira carta que eu destaco é o Chavios. Chavios é uma carta que a gente descobre um lacaio do nosso próprio deck e concede uma dádiva sinistra a ele. Ou seja, essa carta acaba sendo uma compra direcionada com um bônus, um efeito bônus ainda. Então, eu acho que nessa expansão, sem dúvidas, foi a melhor lendária assim de versatilidade, onde a gente encontra ela em uma porrada de decks hoje. Então, eu acredito que esse seja o primeiro safety craft que a gente tem nessa expansão. Partindo para a segunda carta é o Marlone, onde os decks de intensificar todos rodam essa carta. Então, você fazer essa carta hoje, ou se você não pegou a pré-venda maior, é um safety craft também, porque ela roda em todos esses decks e pelo efeito de conseguir um Wild God, eu acredito que possa até ter uma loucura de rodar em decks que não possuem o intensificar. Mas eu acredito que sim, que é um safety craft, porque vai rodar em bastante decks. Então, os decks hoje que a gente tem de intensificar estão rodando, então é um safety craft, sim. Nossa terceira carta é a Xaladrasil. É outra carta neutra que a gente pode estar implementando ela em vários decks de vários arquétipos diferentes. Então eu coloco ela também nessa lista de safety craft. E assim, para quem tem pouco recurso, para gerenciar melhor, eu acredito muito que fazer primeiro cartas neutras seja mais interessante. Então, quis colocar isso aqui primeiro para trazer essa informação para vocês e acredito sim que essas cartas são muito boas de da gente estar craftando e gastando pó caso a gente não tenha conseguido abrir nos packs. Agora eu vou partir para raridade épica, neutras também. Primeira carta que eu coloco como safety craft é o Tece Sonhos Resplandecente. É uma carta que está entrando como uma remoção muito eficiente nos decks de intensificar. Então, ela, se você tiver intensificado seu poder heróico duas vezes, causa 5 de dano a um lacaio. Então, é uma carta que, se você está jogando com decks de intensificar, ela tem uma consistência. É um corpo muito bom, o custo 4, 5/4, e tem esse efeito de tá causando 5 de dano, onde nessa curva geralmente você vai conseguir remover as criaturas e até criaturas de mana mais alta. Então eu acredito que seja um safety craft se você vai jogar com decks de intensificar. A outra carta que eu coloco como safety craft é o Anciente de Yori. Por que eu coloco essa carta? A carta é um custo 5, 5/5. O efeito dela é ele fica adormecido por 2 turnos. Só que enquanto ele está adormecido, você recebe 5 de armadura e compra uma carta. Então, nos decks mais lentos que você precisa estar comprando carta e tentando ali ganhar tempo, essa carta ela é muito boa. Então eu coloco ela como esse segundo safety craft aqui. Lembrando que eu não estou colocando cartas raras e nem comuns, já explicado anteriormente, né? Que essas cartas são mais fáceis de conseguir, então eu não acredito que a gente precise estar gastando nosso recurso nisso. Claro que tem as exceções, como eu disse antes, que a gente pode estar aí criando para um deck ou outro, mas eu acredito que a gente tenha que gastar nosso recurso com cartas certeiras. E agora eu vou partir para o slide agora falando sobre classes. E a primeira classe que eu vou mostrar aqui é o nosso DH. DH já tá tendo um deck aí que tá apavorando muita gente, e eu confesso que
tô sendo adepto desse deck, que eu tô achando esse deck muito interessante. Confesso que faz tempo que eu não me divertia com um deck nesse estilo, ou enfim, outros estilos dentro do jogo. Eu acredito que esse deck é bem divertido. Para alguns, acredito que tá enfrentando constantemente, é meio frustrante você ficar tendo a armadura ali do seu adversário, ele podendo te dar um OTK. Mas enfim, o jogo é por muito estilo, né? Estilo e gosto pessoal. Mas eu coloco esse morcego vil feroz como uma carta safety craft hoje. Ainda não tivemos nerfs, né? Então posso estar falando aqui essa informação e amanhã a carta está sendo nerfada, mas eu acredito que essa carta, pelo efeito dela, que você consegue fazer uma bola de neve, né, que é um custo 7/5, e ressuscite um lacaio aliado diferente com o último suspiro que custa 5 ou mais. E ainda ele evoca uma cópia dele. Então, eu acredito para quem gosta de DH, seja um safe craft hoje. A segunda carta é o Sono da Mantícora. Eu coloco essa carta como Safety Craft aqui nesse primeiro momento, porque é uma carta bem interessante, né, dentro desse conjunto de DH, só que assim, com a relevância menor do que o Morcego Vil Feroz. Essa carta é uma magia, né, de custo 3. O, ela tem o efeito de escolha 1, evoque 2 grão pavor adormecido ou cause 2 de dano a todos os lacaios. Assim, para quem vai jogar de DH, eu acredito que você vai ter que ter essa carta na sua pool ali por ela ser versátil, né? Se é um deck mais agro ali, você vai acabar fazendo os grão pavor. Se é um deck mais controle, você vai acabar usando esse efeito de limpeza de mesa, que é onde o DH tem uma boa dificuldade ali de enfrentar lacaios grandes, né? Que hoje são o maior counter do DH. Agora partindo para outra classe, a gente vai falar sobre o DK. E o DK, o primeiro safety craft, eu acredito que seja o Ursoc. É um Wild God, né? E ele custa 9 e ele tem um corpo de 6/14. E o grito de guerra dele é ataque todos os outros lacaios. Ele acaba atacando seu próprio lacaio, se você tiver com lacaio na mesa, mas ele é uma remoção, sim, incrível pelo, pelo efeito, né? Você acaba ressuscitando. O último suspiro dele, você ressuscita todos os lacaios que foram mortos por esse lacaio. Então você consegue estar virando completamente a mesa jogando uma carta. Você consegue pegar as criaturas do seu adversário para você e criar um problema imenso para o seu adversário. Essa carta é muito boa e para quem joga de DK, gosta de DK, eu acredito que seja o primeiro safe craft da classe. Passando para a próxima carta, é a Carcaça Horrenda, famoso chupa-chupa aí na comunidade, né? Ele evoca duas sanguessugas, né, no grito de guerra 02, e elas acabam roubando 2 a mais de vida das suas vítimas. Então essa carta tá para o arquétipo, ela é muito boa e eu acredito que quem joga de DK vai acabar tendo que fazer essa carta. Então ela entra muito fácil nessa lista. Agora com uma prioridade menor, mas não menos importante, é a Lâmina Rúnica Grotesca. Essa carta, ela só pelo custo e durabilidade e ataque, ela já se paga por isso, de ser custo 2, 2/2. E ela tem esse plus de você jogar runa profana e runa de sangue e aumentar ataque ou durabilidade ou os dois. Então, essa carta eu acredito que ela tenha um bom valor dentro desse conjunto de DK, que geralmente sempre tem boas cartas, né? Então, de DK e DH são essas cartas que eu indico para estar craftando. Partindo agora para o Druida, eu começo com o Ramu. Eu acredito que para quem, lembrando, né, eu tô passando assim de classe, mas eu
acredito que as cartas Safety Craft aqui são as cartas neutras. Agora aqui é específico para quem gosta da classe. Então, você jogador de druida, quer jogar com um deck de druida, você vai acabar fatalmente fazendo o Ramu, que pelo review assim das cartas a gente acreditava que essa carta ia quebrar o jogo, né? Mas eu acho que nesse momento ela não rodou, o pessoal ainda não se prestou a fazer grandes decks com a carta, mas esse potencial de quebrar o jogo, nem que for no futuro, eu acredito muito que isso possa acontecer. É uma carta de custo 5/6, e o efeito dela é: se a cada feitiço do seu deck for de natureza, você vai intensificar seu poder heróico. E isso vai se repetir a cada 2 feitiços que você lançar. Ou seja, você tem um efeito de bola de neve incrível, só que você tem na contramão, assim como era, por exemplo, o Reno, que obrigava você a ter apenas cartas, uma cópia de cada carta ali no seu deck. Esse efeito do Ramu obriga você a apenas jogar com cartas de magia de natureza. Então você acaba ficando limitado em algumas coisas, fica ali sem o ramp do druida hoje, que sempre foi a marca registrada do druida, né? Ter esse cheat de mana, e você acaba se limitando ali um pouco, né? Você tem bastante recurso de magias hoje de natureza, só que você acaba não podendo usar as magias arcanas e magias sem algum tipo definido, né? Então, acredito para quem joga de druida, e o deck hoje não é um tier alto, mas visando diversão aqui, você que gosta de druida, seria o primeiro safety craft da classe. A outra carta que eu acredito que ande junto, né, ali com o Ramon, por você ter muitas magias, vai ser a Moldadora de Bosques, que vai ser uma carta de custo 5, corpo 3/6. Depois que você lançar um feitiço de natureza, evoca um Arvoroso 2/2, que o último suspiro dele vai ser: receba uma cópia daquele feitiço. Então, eu acredito que essa carta, elas vão estar sempre andando ali junto, se nem que for uma cópia dessa, mas vai rodar junto com o Ramon. Então, para jogadores de druida, acredito que seja o Safety Craft de hoje. Agora, partindo para o Hunter, eu acredito que o Espírito Anfíbio seja a única carta aqui que eu vou estar indicando como Safety Craft, por justamente o Hunter hoje ter decks de Discover como o melhor deck atualmente, né? E a única adição que teve no deck de Discover foi justamente o Chaves, que, assim, pra mim é a indicação principal desse vídeo, tá craftando ele. E para a classe de Hunter, como a classe já tem um deck ali que tá bem estabelecido desde o meta passado, eu acredito que só se você for jogar de Zerg Egg Hunter, que é um deck novo, que o pessoal fez aí algumas adaptações, que é um deck mais agressivo, e tá entrando essa carta do Espírito Anfíbio. Agora, partindo para o Mage, a gente tem a Aecina, que é o Wild God do Mage, onde ela tem um grito de guerra, né? Se 20 lacaios aliados tiveram morrido nessa partida, você vai causar 20 de dano entre todos os inimigos. É uma carta excelente finalizadora de jogo, e ela, ela casa completamente com o kit de mago que veio com o Intensifique, onde você fica recebendo aqueles fogo fatos e consegue fazer rapidamente esses lacaios morrerem durante a partida, e você conseguir ativar esse efeito dela. E a outra carta da classe seria o Catador de Espíritos, que é uma carta da classe que você vai intensificar, né? Então as duas vão estar aí rodando juntas também. E eu acredito assim no poder desse deck ainda,
Ainda mais que o pessoal já fez uma versão aí misturada com Protoss da expansão passada, onde já tem um poder ali estabelecido, né? Um deck controle com finalização de jogo. Então, acredito que para mago essas duas cartas sejam um safety craft tranquilo ali gastar esse pó. Agora vamos partir para outra classe. Para você, jogador de paladino agora, vamos começar com Ursol, que é o deus, o Wild God do paladino, né? O grito de guerra é uma criatura custo 8, né? 9/7. Grito de guerra é lance feitiço de maior custo da sua mão como uma aura e que dura 3 turnos. Então, o efeito dessa carta é muito bom, muito bom mesmo. E ele acredito que vai estar entrando aí junto com aquela carta custo 7 que causa dano duas vezes, causa 5 de dano duas vezes. E é um combo, a gente pode chamar de combo, né? Duas cartas ali que tem uma sinergia, né? Seria um combo, né? Mas sim, sinergia. Tem uma sinergia bem interessante pra gente estar fazendo aí pro Paladino. A segunda carta seria o Guardião Onírico, que é um dragão de custo 4, 3/4, provocar. E o grito de guerra, se houver um card em seu deck que não começou a partida, compre-o e receba 2/2. Então, essa carta com o kit de intensificar do Paladino é muito interessante. Eu acredito que o deck de intensificar do Paladino seja o melhor no momento. E seria um safety craft para quem vai estar jogando de Paladino. Na minha conta na Ásia, como eu não tenho bastante parte da coleção, eu acabei fazendo um deck de intensificar sem as lendárias, né? Usando apenas as cartas comuns e raras ali que eu consegui e alguma outra épica ali, e o deck consegue rodar nesse estilo de ali tempo, mid range. Então eu acredito, mesmo que você não tenha pó, recurso para fazer o Ursol, você consegue estar fazendo um deck de intensificar ali tranquilo e consegue estar jogando ali as suas partidinhas e se divertindo. Agora partindo pro Priest, que mesmo a gente vendo aí que ele não tá num grande momento dentro do meta, eu acredito que essa carta seja a melhor da expansão para Priest, que é o Ritual da Lua Nova, uma magia de custo 5, invoca 2 lacaios aleatórios de custo 3, e se você lançar 3 feitiços, vão ser lacaios de custo 6. E hoje na pool de lacaios de custo 6, são poucos lacaios ruins que a gente tem. Então é uma carta que, para quem gosta de Priest, eu acho que é essencial você estar criando ela. A segunda carta seria o Poço Lunar, que é uma carta de dano em área, né? E também causa dano no herói inimigo. Uma magia de custo 7, que causa 4 de dano a todos os personagens inimigos, restaura 4 de vida a todos os personagens aliados. Então, essa carta, apesar de a gente não ter um deck de Priest muito forte no momento, mas eu acredito que essa carta é muito interessante para quem está jogando de Priest e for necessário craftar aí para um deck controle. E agora sim, uma menção honrosa, né, que eu acho que você tá jogando de Priest de intensificar, aquele controle ali de recurso, você vai acabar pegando a Tirande ali usando seu poder heróico. E ela vem descontada, eu acredito que ela seja muito melhor do que você ter ela dentro do deck assim. Então, aqui vai uma menção honrosa à carta, né, da Tirande. Claro, pessoal que não tiver o recurso, eu acredito que seja melhor fazer as duas épicas do que fazer a própria Tirande. Porque você vai acabar conseguindo ela no poder heróico. E aí o efeito da Tirande, né? Ela é uma criatura lendária de custo 7, 5/7. Os próximos 3 feitiços que você lançar serão lançados duas vezes. Então, você conseguir chegar nesse turno, um turno 7, 8 ali de fazer uma combinação, 6 ou 7, você conseguir ter a moeda, você conseguir jogar ela. Isso falando dela dentro do deck, né?
você ter esse efeito em dobro, por exemplo, você usar o Poço Lunar, você vai acabar causando 8 de dano na mesa e hoje praticamente não tem criaturas que não vão morrer com 8 de dano na mesa. Então você vai conseguir estar causando esse dano fazer esse board clear tranquilo e se curando ainda. Ou você pode estar usando até com o ritual da lua nova. Então, ao invés de você conseguir apenas 2 lacaios custo 6, você vai conseguir 4 lacaios. Então, fica bem interessante você ver esse tipo de combinação de cartas. E eu acredito que essas sejam as indicações aí para Priest. Partindo agora para o Warrior, eu acredito que a única carta que vale a pena você estar fazendo hoje seja o Cerne da Corrupção. Hoje a gente tem um deck, acho que é o Food Fight Warrior, que é o único deck assim que eu vi que tem uma margem ali de vitórias interessante. O Dragon Warrior, acredito que falta refinar o pessoal ali, ter uma criatividade maior para criar esse deck, deixar ele mais consistente. Então, hoje a única indicação que eu tenho aqui para Warrior seria o Cerne da Corrupção, que é um local, né, de custo 2, que tem 2 de durabilidade e você escolhe um dragão aliado, e você evoca um ovo 02 que chocará uma cópia dele. Então, de Warrior eu acredito que seja essa indicação. Agora partindo para Xamã, eu indico para você jogador aí de Xamã criar a Meritra, que é um lacaio lendário de custo 6, 4/4, mas o interessante dela é o efeito de grito de guerra, onde a gente ressuscita todos os lacaios aliados diferentes que custam 5 ou mais. Ou seja, você conseguiu já encher sua mesa ali antes, criar lacaios ali de custo 8 que já encheram o saco ali do seu oponente, já obrigaram ele a gastar recurso, ou trocar ali as criaturas, enfim. Você consegue ressuscitar tudo isso e fazer uma bola de neve incrível contra o seu adversário. E uma segunda indicação aqui de menor porte, se você for jogar assim de Intensifique de Xamã, que é um poder heróico ali de Evolve, você vai querer ter o Platínio Valente, né? Que é uma carta épica de custo 1, 1/2. E se esse lacaio se transformar em um lacaio, é, ele se transforma em um que custa 2 a mais. Ou seja, se o seu intensifica ali tá com apenas uma vez você intensificou, que vai ser um lacaio, seria um lacaio de um custo a mais. Então esse lacaio já no primeiro evolve dele, ele já ia para uma criatura de custo 4. Então é bem interessante para quem tá jogando assim de evolve, de intensifique, né, do xamã, seriam essas daí. Agora partindo para Loki, Warlock e Rogue, nesse momento, sendo bem sincero, eu até pensei em colocar aqui o Ashimane e o Wallow do Warlock e o Ashimane do Rogue nessa lista, mas vendo como tá o meta hoje, não acredito que seja um safety craft. Eu acredito que é melhor você estar guardando esse pó e ver como que vai ser essa evolução do meta, porque os decks basicamente que estão rodando deles é o Location Lock do meta passado e o Rogue tá com um deck agro, um Protoss, um, um Rogue ali que usa as canequinhas, né, as jarras. Então, eu acredito que para você estar jogando hoje com essas cartas, com essas classes, seria melhor você estar craftando, como eu disse, sendo um pouco redundante aí novamente, Chavios, que é a carta assim principal para você ter, porque foi esse tipo de adição ou um deck ali que já custa bem barato, você não vai precisar de lendárias, né? Claro, isso levando em consideração que você já tenha pegado o mini set do último conjunto, onde tem cartas, apesar de que houve ali uns nerfs em algumas cartas,
continua bem interessante você tá rodando elas, principalmente, acho que nesse momento, os decks Tier 1 ali que tem a Kerrigan, mas eu acredito no potencial ali das cartas de Protoss, né? Porque não tomaram nenhum tipo de nerf. Então, sim, ao meu ver, ser as cartas ali bem interessante para você ter na sua coleção, né? Claro, visando que você já tenha pego isso, porque isso é do meta passado, né? E aqui a gente tá abordando mais questões do rumo ao Sonho Esmeralda. Agora, pro pessoal que ficou aqui no vídeo, eu tenho uma dica bônus que, apesar de não serem cartas do Sonho Esmeralda, mas para gerir seu recurso melhor, eu acredito que essas cartas são bem interessantes você ter na sua coleção, caso você não tenha. E a primeira delas é o Trambique. O Trambique, eu acredito que vale muito a pena você estar criando ela, que é um lacaio de custo 4/5, e você vai descobrir um amuleto. Então, essa carta é muito versátil, ela consegue entrar em qualquer tipo de deck. Então, sei lá, se você, por exemplo, não, se você já tem essa carta aqui, não tem recurso para fazer, por exemplo, um Chavios, eu acredito que essa carta aqui não vai ser a mesma coisa, claro, mas pela versatilidade dela, você consegue estar colocando ela no seu deck tranquilamente. Ela pode te dar compra de carta, pode roubar um lacaio inimigo, pode te dar letal causando 6 de dano no adversário. Então, essa carta tem uma versatilidade muito boa e eu acredito que ela vale estar aí na sua coleção. E a segunda dica é a expansão, que a expansão atualmente ela estava sendo usada em mais de 50% dos decks. Então, hoje você não ter expansão é assim, você tá desprezando o seu recurso, né? Porque é uma carta que roda em quase todos os decks do meta. E você não ter a expansão hoje, mesmo ela sendo nerfada, que ela era antigamente um 15/15, né? E o efeito dela continua assim muito bom ainda. Claro que você não vai rodar a expansão em decks mais agros e mais assim para decks mais lentos ou até mid-ranges ali, ou decks que você acaba fazendo muita troca, matando muito lacaio ou comprando muitas cartas, essa carta vai entrar muito fácil dentro desses seus decks. Então, esse vídeo aí eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês aí, tenha mostrado cartas que são interessantes para a gente estar criando. Lembrando que eu acredito muito, se você tem pouco recurso, não tem muitos decks, sempre você tá priorizando cartas neutras. Cartas neutras vão te ajudar muito a você criar uma coleção decente. E lembrando que cartas de classe é o que eu falei, eu indico elas num segundo patamar, porque você se limita a jogar com aquela classe ali. Então você ter cartas neutras, sempre priorizando cartas neutras, por exemplo, carta de expansões passadas, conforme que eu nem coloquei aqui, né? Mas o Zilliax é uma carta que já tomou bastante nerf, mas ela é muito versátil. E você consegue estar colocando ela em basicamente todos os decks. Então, por ter essa versatilidade, eu confio e acredito muito assim pelo conhecimento de jogo. Acredito que vale a pena você estar sempre priorizando o craft de cartas neutras e não gastando seu pó à toa. A não ser, claro, que você goste muito de uma classe e queira focar nela. Mas, assim, para começo, eu acredito que você fazer esse gerenciamento correto de recurso é você atirar fazer esses tiros certeiros nas cartas neutras. Então é isso, essas são as dicas aí, minhas dicas para você que tá aí começando no jogo, tá voltando, tá meio perdido da expansão, que você deve ou não fazer. Eu acredito que eu tenha sanado aqui algumas dúvidas, né, conforme eu passei aí o vídeo. E é isso, a gente se vê aí, eu faço live na roxinha, né? Acredito que eu esqueci de estar falando no começo do vídeo.
mas eu faço live lá na Roxinha, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Peço que vocês se inscrevam aí no canal, deixa o like aí, tá contribuindo nesse conteúdo. Perdi bastante tempo aqui, errei várias vezes fazer o roteiro, conversar, enfim. Eu espero que eu tenha aí ajudado vocês nessa jornada aí do HS. E eu espero vocês lá na minha live. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.